Pronto, iniciamos aqui. Se entrar aqui vai atrapalhar não, né? Não, pode. Pegue de Saúde está ao vivo agora. Pessoal chegando, shalom, bom dia a todos, graça e paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para a glória de Deus, vamos aqui dar início à nossa escola bíblica dominical, domingo 19 de abril de 2020, aí às 9 horas da manhã. Deus seja louvado por mais uma oportunidade que nos concede de podermos trazer a sua palavra, meditarmos nas Sagradas Escrituras para aprendermos um pouco mais do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu quero aqui trazer rapidamente a leitura do versículo de número 5 do capítulo 3 do livro dos Salmos, onde o salmista diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E só o Senhor é que pode nos dar segurança enquanto dormimos. Ele é a nossa fortaleza, dele vem a nossa segurança. E o salmista já dizia na sua palavra: eu me deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. E nós queremos louvar a Deus porque isso é verdade, né? O Senhor tem nos guardado, nos sustentado. Nós queremos louvar a Deus em nome de Jesus. O Salmo 118, versículo 24 nos diz: este é o dia que quem fez foi o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemo-nos nele. Então este dia foi feito pelo Senhor e nós devemos nos alegrar nele. Eu quero orar por você neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade desta manhã. Querido Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos reunimos em Tua presença para Te agradecer por mais uma oportunidade de aqui estarmos. Obrigado, Pai, por nos permitir estarmos aqui para aprender da Tua Palavra. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e fala conosco através da Tua Palavra para que possamos aprender mais de Ti com o propósito de Te servir melhor. Oramos agradecendo a Ti por esta oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Queremos louvar a Deus, em nome de Jesus, pela vida dos irmãos que aqui estão. Aí está o nosso irmão Marcelo, né? Obreiro de fé, que vai estar trazendo aí a nossa lição da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Também por aqui, ó, a irmã Fernanda. Shalom, graça e paz a todos. Deus abençoe, no nome de Jesus, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino. A Andresa vai louvar a Deus, em nome de Jesus, e logo em seguida nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, que hoje tem por tema Eu Não Tive Tempo ou Eu Não Fiz o Tempo. Uma lição riquíssima que muito irá nos fazer aprender. A Andresa vai louvar ao Senhor em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz, irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Glória a Deus.
Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o teu nome. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus, aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer.
habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A presença do Senhor, ela traz para nós uma alegria incomparável. A Bíblia nos diz que na presença do Senhor, a plenitude, a fartura de alegria. E esta alegria, ela possa te envolver, que esta alegria possa te envolver nesta manhã de domingo, no nome de Jesus. Queremos louvar a Deus por sua vida, por estar aí do outro lado nos acompanhando, assistindo. Logo, logo estaremos aqui ministrando a nossa lição, né? E nós estamos aqui estudando o livro de número 2, de autoria do Bispo Aguinaldo, Mensagens para o Viver Diário, né? Domingo passado estive ministrando aqui sobre o tema o dinheiro e a Bíblia, ou seja, a Bíblia e o dinheiro, tá bom? Essa lição se encontra no nosso canal no YouTube, é só pesquisar lá David Souza, e lá tem a nossa primeira lição, e hoje o irmão Marcelo vai estar ministrando a nossa segunda lição, né? Que vai falar um pouco aí sobre o tempo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nós vamos nesta oportunidade, no nome santo de Jesus, passar a Ele esta oportunidade para que Ele possa estar trazendo uma palavra de edificação para as nossas vidas no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, irmãos. Graça e paz a todos que estão, né, nos acompanhando. Estamos aqui nesta manhã, né, pela vontade de Deus para trazer um comentário sobre esta lição maravilhosa, né? São mensagens para o viver diário do Bispo Aguinaldo Sacramento, né? Palavras muito sábias da parte de Deus, né? E os irmãos que ainda não têm esta lição, né, que vocês possam adquiri-la para que possam estar meditando na palavra de Deus, né? Então, sou muito grato a Deus por esta oportunidade que o pastor está nos concedendo nesta manhã, uma oportunidade maravilhosa para trazer aqui um breve comentário sobre esse tema, né? Eu não tive tempo ou não fiz o tempo? É uma pergunta, né, que está sendo lançada, né, através desta lição, né? Tema muito importante que fala sobre o tempo, né, de todos nós, o tempo que cada um nós dispensamos para Deus, né, para a vida secular e para várias outras coisas que a gente faz no dia, né? Então, nós temos aqui o texto bíblico da nossa lição, é a lição número 2 para os irmãos que ainda não acompanharam, que estão acompanhando. Eclesiastes 3, versículo 18, é o texto bíblico básico, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de soltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar o tempo, de se afastar, de se abraçar. Tempo de buscar o tempo, tempo de perder. Tempo de guardar o tempo de direito, dieta fora. Tempo de rasgar, o tempo de coser. Tempo de estar colado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, né? Então, aqui nesse comentário, o Senhor, ele já falava sobre
tudo, todo o tempo que a gente tem aqui debaixo do céu, né? Tempo de todas as coisas, né? Que o homem tem dispensado, né? Em Eclesiastes 16, versículo 7, continua o texto bíblico. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente são boas. Doce é a luz e agradável aos olhos, né? Ver o sol. Então, irmãos, nós temos aqui esta lição maravilhosa, né? Que fala sobre o tempo, né? Alguns dos nossos... o textuário diz: mas que o tempo é a oportunidade pertencem a todos, né? O tempo e a oportunidade pertencem a todos, né? E os objetivos que nós devemos alcançar, né? Com o comentário desta lição, né? Primeiro, dimensionar a importância prática do uso do tempo, estabelecer alvos, propósitos, bem como indicar as oportunidades. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é valorizar aquele que já tem um estilo de gratidão e contentamento convicto de progredir, alcançar mais e mais na dependência de Deus e sempre fazendo o melhor uso do tempo. E o terceiro objetivo, a importância da oração e da meditação na palavra de Deus e do planejamento para entrar em oração, né? Então, esses são os nossos objetivos que nós temos, né, para alcançar aqui durante esse comentário sobre esta lição, né? Então, aí fala sobre a importância maior de nós darmos o tempo, né, maior da nossa vida para Deus, né, para as coisas de Deus, né? Então, a nossa introdução, ela diz o seguinte: como é notório conhecimento, a fé tem raiz, a fé tem história. Cada pessoa há de fazer a sua história e desenvolver e manter a sua caminhada de luta, de esforço e de conquista. Muitos são os princípios bíblicos orientados, né, o ser humano na sua caminhada aqui na Terra, pois o tempo passa com muita velocidade e ninguém se deve dar ao luxo de passar a vida em brancas nuvens. Daí a necessidade de se fazer o tempo, o devido planejamento, estabelecendo alvos e metas e cumprir. Certamente, como se diz a Bíblia, a mão do diligente enriquecerá, né? Que é Provérbios 4, 10, versículo 4b, né? Então, cada um de nós temos uma história, né? Deus, Ele nos concedeu a vida, a oportunidade de nós estarmos aqui, né? Mas nós não viemos para esse mundo à toa. Deus tem um propósito para cada ser humano, para a sua vida, para a minha vida, né? Então, todos nós temos um propósito com Deus, né? Mas o que nós devemos fazer é ter a visão, né, de compreender que nós temos que dar o nosso tempo para Deus, né? Nosso tempo para Deus. Em toda a nossa trajetória, da nossa história, Deus, Ele está presente, porque o Senhor, Ele nos criou e Ele está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. E cada um de nós devemos gastar o nosso tempo nas coisas de Deus. Então, daí nós devemos ter um planejamento, né? Estabelecendo alvos, metas, né? Como diz a lição, né? E cumprir o que diz a palavra de Deus, né?
que nós devemos, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas, elas vos serão acrescentadas, né? Assim que diz lá na palavra de Deus. Então, se nós estivermos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, né, gastando o nosso tempo em primeiro lugar para Deus, com certeza você terá uma vida muito abençoada diante de Deus, né? Deus estará ao seu lado, né, lhe guiando em todos os seus caminhos, né? Então, nós temos essa história, né? Nós devemos deixar marcada a nossa história, né, dando em primeiro lugar o tempo para Deus, né? Então, aqui o nosso primeiro item da nossa lição diz: o certo, fazer o tempo. De fato, muitas pessoas dizem: eu não fiz isto ou aquilo porque não tive tempo. É um ditado que todas as pessoas, a maioria das pessoas, elas falam, né? Todavia, nem sempre é falta de tempo. Administrá-lo é muito importante, fazendo acontecer da melhor maneira possível, né? Então, em Eclesiastes 9, 13b, diz: mas que o tempo e a oportunidade, né, pertencem a todos, né? Pertencem a todos. Então, muitas vezes, quando somos convidados para fazer algo, né, para trabalhar para Deus na igreja, um evangelismo, uma oração, né, um trabalho, uma reunião, né? E ultimamente, né, entre o povo de Deus, muitas pessoas dizem que não tem tempo para fazer. Eu não tive tempo, eu não tive uma oportunidade, né, por isso ou por aquilo. Mas nós é que devemos fazer o nosso tempo, né? Nós é que devemos organizar o nosso tempo, planejar o nosso tempo para Deus, né? Nem sempre é falta de tempo. Às vezes nós é que, com os afazeres dessa vida, né, às vezes alguma dificuldade, algum problema ou outro, algum embaraço, né, que pode às vezes ter também na vida do cristão, ele não faz o seu tempo para Deus, né? Muitas vezes gasta a maior parte do seu tempo mais nas coisas seculares deste mundo, né? E nós devemos ter muito cuidado, né, de estar colocando o nosso tempo mais para as coisas do mundo. O nosso tempo tem que ser colocado mais para as coisas de Deus, a leitura, a oração, a meditação. É isso que nós devemos fazer sempre, né? Então, ele diz aqui: administrá-lo é muito importante, fazendo acontecer da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira possível. Então, nós é que devemos administrar o nosso tempo para fazer as coisas para Deus, para fazer a obra de Deus, né? Para evangelizar, para orar, para a meditação da palavra de Deus, né? Então, é isso que nós devemos fazer. O segundo item diz o seguinte: remindo o tempo, né? Temos diante de nós os segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Isso fala de tempo, a divisibilidade do tempo, né, que nós temos durante a nossa vida, né? O que fazer com tudo isso? O que fazer com tudo isso? Em Efésios 5,16 diz assim: remindo o tempo, né? Remir significa resgatar, fazer bom uso do tempo, fazer um bom investimento, como que indo ao mercado, aproveitando a oportunidade sugerida para realizar boas obras, né? Então, a oportunidade de tempo que nós temos durante o dia, né, nós temos que aproveitá-la
da melhor maneira possível. Então, o cristão tem que aproveitar essa oportunidade. São muitas oportunidades que nós temos, né, de fazer algo para Deus, né? E a gente tem que fazer esse planejamento durante o dia, né? O cristão tem que estar observando, né, o que ele está fazendo para Deus. O que nós estamos fazendo para Deus? Se nós vamos ao mercado, né, se nós vamos a uma reunião, em qualquer lugar, nós temos a oportunidade, né, de levar a mensagem, a palavra, né, para alguém, né, usar de uma oportunidade para trazer ali a mensagem de Deus, né, porque a Bíblia diz assim: pregue a tempo e a fora de tempo, né? Então a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele falou sobre esse tempo, né, que nós devemos pregar, né? Nos últimos dias as pessoas seriam, né, não queriam ouvir a palavra de Deus, né, rejeitando-a, né? Então, por isso, o Senhor Jesus, ele elegeu a igreja, né? Ele elegeu os seus servos, né? Amém. Elegeu você que está aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, né, esse comentário, que nós devemos ter esse planejamento do nosso tempo. São 24 horas que nós temos por dia, né? 8 horas você está dormindo, né? 8 horas você está dormindo. E o restante do dia você vai ter que se organizar para remir esse tempo, organizar o seu tempo, né, para fazer algo para Deus. O que você está fazendo para Deus nas suas horas vagas, né? Nos seus momentos, né, vagos da sua vida, né? A hora em que você não está trabalhando, né? Então, hoje há diversas oportunidades para você fazer algo para Deus, né? Nos grupos do WhatsApp, há muitos comentários que surgem, né? E você pode estar evangelizando através de uma mensagem, através de uma palavra, né? Então, nós devemos nos organizar para isso. Então, remir esse tempo para fazer algo para Deus, né? No terceiro item diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Isaías 3, versículo 1. Sim, em todos os sentidos, pois não podemos viver desordenadamente. Há os meios para uma boa estratégia de vida, como lemos em Efésios 16. Vede prudentemente como andais. Pelo verso 17, sabemos que é o andar com sabedoria, né? Então, nós temos aqui, né, põe em ordem a tua casa, né? Como está a nossa casa espiritual, né? Como está a nossa vida diante de Deus, né? Nós devemos estar observando, olhando como está a nossa vida diante de Deus, para nós podermos também fazer a obra de Deus. Quem está com saúde espiritual, ele vai estar também plenamente bem para estar fazendo a obra de Deus. Então, cada cristão deve olhar, né? O apóstolo Paulo mesmo disse: examinai, né, a si mesmo como estáis diante de Deus, para que nós possamos estar fazendo a obra de Deus. Precisamos estar preparados, né, a cada instante, para que quando surgir as oportunidades e estivermos em qualquer lugar, estarmos prontos para fazer a obra de Deus, né? Porque a prioridade na vida do cristão deve ser a obra de Deus, né? O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse uma vez que não tinha nem tempo nem para comer, né? E em todo tempo era fazer a obra, né, daquele que me enviou, né? Pregar a palavra de Deus, né? Visitar os órfãos, as viúvas, né? Os encarcerados, os que estavam presos,
E sempre o Senhor Jesus estava curando, estava expulsando os demônios e pregando a palavra de Deus. E ele deu a ordem, né, para os seus discípulos também. Ele ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, em todos os momentos, Jesus estava ali fazendo a obra de Deus, né, pregando a palavra de Deus. E ele é o exemplo maior para nós cristãos, né, para nós que estamos aqui nessa terra ainda. É o exemplo maior de que o cristão ele deve estar, né, fazendo a obra de Deus, né? No quarto item diz: você pode realizar mais, né? Então aqui é uma palavra que ela chama muita atenção. Ninguém é incapaz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Filipenses 4, versículo 13. Sim, creia, você pode realizar muito mais. Na verdade, há algo que todos temos em quantidade igual: o tempo. Em oração e ação, planeje mais na sua vida, né? Então, nós não somos incapazes, né? Todos nós, o Senhor Jesus, ele nos dotou, né, de capacidades, né, de habilidades, de criatividades, né? Todo ser humano ele tem uma habilidade para fazer algo, né? Pode ser tanto na vida secular, né, como na vida espiritual, né? Na vida secular você pode ter alguma habilidade que você desenvolva essa habilidade para você sustentar a sua família, para você trabalhar, né? Algo que é indispensável para o ser humano. Mas na vida espiritual, o Senhor também ele nos dota de capacidades, né, espirituais, ou podemos dizer assim, de dons espirituais, né, de dons espirituais, né? Então, através da oração, da busca incessante, né, da leitura, da meditação, da palavra de Deus, Deus ele vai despertando o cristão a fazer algo para ele, né, a gastar o seu tempo, né, em fazer algo para ele. Então, os dons espirituais, né, que Deus ele pode te dar habilidades para que você possa fazer, né, a obra de Deus. Então, ele diz que nós temos algo igual, que é a quantidade igual, que é o tempo, né? Todos nós temos tempo para fazer algo para Deus, né? Então, você pode louvar a Deus, você pode, né, através da meditação da palavra de Deus, você orando ao Senhor, Deus pode te dar o dom, né, da palavra, o dom da palavra, o dom de ministrar a palavra de Deus, né? Mas primeiro você precisa meditar, né? Meditar na palavra de Deus, né? Conhecer a palavra de Deus, né? E assim o Senhor ele vai te capacitando, né? Então, você não é um incapaz, você pode, né, adquirir conhecimento de Deus para fazer a obra de Deus, né? Para fazer a obra de Deus. Então, é só a gente se planejar na nossa vida e termos essa consciência, essa conscientização de que podemos todas, né, coisas naquele que nos fortalece. Então, você pode ser capaz para fazer. Lembramos que os discípulos, né, o Senhor Jesus chamou os discípulos e eles eram pessoas indoutas. Eram pessoas ali da comunidade, né? Eram pescadores, né? Eles não eram escritores, eles não eram pessoas renomadas, né, ali na sociedade, né? Então eram pessoas, né, que ali atenderam o chamado de Jesus e eles acompanharam Jesus, aprenderam com Jesus e se tornaram homens, né,
que alcançaram o mundo da sua época com a pregação da palavra de Deus, né? E a Bíblia diz também que todos eles tinham todos os dons espirituais, o dom de curar, o dom da palavra, o dom da ciência, né? Eram cheios do Espírito Santo de Deus e ali eles alcançaram o mundo da sua época. Então, você também pode, né? Então, nós podemos, né? Então, primeiro, estabeleça alvos a serem, né, alcançarem. Faça uma lista do que gostaria de conquistar, como cursos, né, casa própria, né? Então, segundo, estabeleça as prioridades, pois haverá uma ordem de valores e importância das necessidades, né? Então, na nossa vida, nós temos que ter um alvo, um foco. Qual é o foco? Qual é o alvo que está na sua vida, que você estabeleceu para você alcançar, né? Então, nós temos que ter esse alvo. Como diz aqui, nós não podemos viver desordenadamente, sem um alvo, sem um foco na nossa vida. Temos que ter um objetivo. Aonde nós queremos chegar na minha vida secular, né? Aonde eu quero chegar na minha vida espiritual com Deus, né? Então, nós temos que ter esse foco, ter esse alvo, né? O que eu quero conquistar? O que eu quero conquistar? Então, sempre Deus ele colocou, né, homens de Deus para estar à frente da obra, né? E sempre eles tinham um foco, eles tinham um objetivo. No caso de Abraão, chegar à terra prometida, né? Moisés, ele conduzir o povo de Israel. José, Deus usou, né, para que o povo dele não passasse fome ali na terra do Egito, né? Josué, né, para ali vencer, né, entrar na terra prometida e conquistar as terras, né? Então sempre teve um homem de Deus, né, que esteve à frente da obra e que tinha objetivos para ali com Deus, para levar o povo à frente. E nós, né? E você que está aí, qual é o seu objetivo, né? Quais as suas conquistas que você tem? Então aqui é o que fala, né? Você pode realizar mais, né? Às vezes nós realizamos muito mais para o secular e menos para Deus. Mas nós devemos realizar mais para Deus e menos para o secular, né? Isso é uma observação dentro desse tópico aí. Tá bom? Aproveitando aqui um pouco o gancho. Fique à vontade. Jesus. O que se observa nesse tempo é muitas pessoas que não têm nenhum propósito de vida, né? E nós devemos analisar, como diz a palavra de Deus, que o tempo, né, pertence a todos. Nós temos que saber elaborar, remir esse tempo, como nos orienta a palavra de Deus, com sabedoria. E a recomendação nesta manhã, neste dia, é que em Deus nós podemos realizar muito mais. Basta nós analisarmos dois princípios, termos alvo e termos prioridade. Jó 22, 28 diz, determinando tu algum negócio, se-te afirme, a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Então, qual o seu propósito? Qual o seu alvo? Aonde você quer chegar? Muitas pessoas não têm nenhum propósito, não têm nenhum alvo. E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos ter sim um alvo. Aonde nós queremos chegar. E isso vale tanto, irmão Marcelo, para a nossa vida espiritual, como também para a nossa vida secular. Tá bom? Então fica esse questionamento, essa pergunta, que nós devemos pensar e repensar muito sobre o assunto. Muito bem, pastor. Comentário muito bem feito, né? Um enriquecimento, né? Dentro da lição desse comentário que foi muito colocado. Então, outros são exemplos práticos, né? Para o adolescente ou jovem arrumar uma namorada ou um namorado é algo prioritário na vida, né? Para um casado sem casa própria, comprar uma TV de plasma
de última geração ou som sofisticado, em lugar de dar entrada no imóvel, é prioridade. Então, temos que rever quais são essas prioridades que nós temos na nossa vida, né? Qual é aquela que é melhor, né, para a nossa vida, né? Ainda mais numa escala de valores para jovens, né? Vida espiritual, né? Vida econômica, casamento, namoro e noivado. Então, o cristão ele deve ver qual é a sua prioridade que ele tem, né, na sua vida, aquilo que é o melhor para a sua vida, né? E agora, trazendo para o lado espiritual, nós devemos escolher aquilo que é melhor, né, para a nossa saúde espiritual, para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus, né? Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então, é isso que deve ser prioritário na nossa vida, né, como cristão, né? Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque quando nós estamos na graça e no conhecimento de Deus, nós temos uma visão geral daquilo que nós devemos fazer para Deus, né? Do que é prioridade na nossa vida para o crescimento espiritual com Deus, né? Então, o nosso tópico 6 é prioridade e planejamento, né? Agora, escolha o que é prioritário para a sua vida. Em seguida, uma vez, selecione os alvos, as prioridades, e você fará o planejamento com etapas definidas, meio que lhe permitirão alcançar aquilo que você já almejou, né? Então, é muito interessante nós termos essa prioridade e esse planejamento em tudo que nós vamos fazer para Deus, né? Então, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós temos objetivo, nós buscamos, né? Devemos buscar, né, com todo empenho, né, com toda a força, com todo o vigor, né, para fazer algo para Deus. Então, nós vivemos em meio a uma sociedade em que nesses últimos dias, né, as pessoas estão deixando de lado, as pessoas não estão dando valor, né, à sua vida espiritual, não estão dando valor nem mais, muitas vezes, ir à igreja, né, e às vezes só vão à igreja quando é muito chamado, né, chama atenção e tudo, mas não é assim. Nós devemos estar, né, estar buscando incessantemente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que os dias são maus. Nós vivemos, irmãos, nos dias maus. Os dias são maus. O próprio apóstolo Paulo falou: esses dias são maus, são dias em que estão ocorrendo coisas que o cumprimento da palavra de Deus está mais forte ainda, né? E a gente vê que estamos vivendo esse momento aqui em que estamos fazendo essa transmissão, né, pelas redes sociais, por conta dessa crise, dessa pandemia, né? E que tudo isso foi profetizado por Jesus. O que está acontecendo são coisas que foi profetizado por Cristo. Os sinais eles estão mais fortes, né? De que em breve Jesus ele estará voltando para buscar o seu povo, né? Para buscar aqueles que estão buscando a palavra de Deus, aqueles que estão esperando realmente Jesus. Você está esperando Jesus? Nós estamos esperando Jesus? Então, é isso que nos diz a palavra de Deus. E o último tópico, né? Eu vou fazer o comentário do último tópico e eu acredito também que o pastor ele pode ficar à vontade e fazer um resumo, um breve resumo, né, daquilo que ele, né, ouviu aqui, para a gente ocupar o tempo que foi determinado. Ou seja, a ocasião oportuna para lembrar-se, né, que diz: tu
tudo que te vier à mão para fazer, faze-o, né, conforme as tuas forças, né? Por último, seja operante, entre em ação, tenha um viver produtivo, com tempo e bem planejado, né? Período para trabalhar e estudar, momentos a sós com Deus, oração, né? Para fazer, né, cultivo das boas amizades e evangelismo pessoal, ou seja, sempre criativo e operante. Então, seja uma pessoa operante, né, para Deus, né? Seja uma pessoa operante na sua vida secular também, né, para você buscar os seus objetivos que você tenha, mas principalmente operante para fazer a obra de Deus, porque com certeza, né, o nosso trabalho no Senhor, ele não será em vão, né? Cada um ganhará o seu galardão de acordo com o seu trabalho na obra do Senhor, né? Então, nós devemos trabalhar, né? Aquilo que nos vier à mão para fazer, vamos fazer, né, com toda a dedicação, né? Se é um evangelismo na igreja, vamos, né, participar. Se é uma oração, né, vamos participar, né? Então, o trabalho, a obra de Deus, ela é grandiosa, né? O que falta mesmo são os trabalhadores, que Jesus falou, são os ceifeiros, né, do trabalho. Esses é que são poucos para desenvolver a obra de Deus. Então, a igreja, ela é grande, a igreja, ela é forte, a igreja, ela tem a mão de Deus ao seu lado, né? Mas faltam muitos trabalhadores. E nós somos esses trabalhadores para desenvolver e fazer a obra de Deus, né? Então, eu vou deixar aqui a conclusão com o nosso pastor. Ele vai ter aqui uma oportunidade para fazer um resumo, né? E a gente só agradece, né, a Deus, né, por essa oportunidade de fazer esse comentário, né, para os irmãos sobre esta lição tão maravilhosa, né, com o tema Eu não tive tempo ou não fiz o tempo, né? Você está tendo tempo ou não está fazendo tempo? O seu tempo para Deus, né? É a pergunta que a gente deixa solta no ar através deste comentário, né? Então, nós vamos aqui passar ao pastor, né, para ele fazer as considerações finais. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta maravilhosa lição que tem o intuito de nos trazer maior conhecimento da palavra de Deus. E nós aqui nesta manhã aprendemos muito, alguns tópicos aqui que foram levados em consideração, porque nós estamos tratando de um assunto muito importante, do tempo. E como diz a palavra de Deus, pertence a todos. De igual forma, todos têm o tempo. E o tempo de forma igual para todos. E o que nós devemos levar em consideração em relação a tudo isso é como nós vamos administrar esse tempo. Porque alguns administram de forma correta, outros de forma errada. E nós temos que entender que o Senhor nos deu esta maravilhosa oportunidade do tempo, e ele precisa ser administrado como convém na palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos que ter alvo, nós temos que ter foco. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11, né? Mas que o tempo e a oportunidade pertencem a todos. E a palavra oportunidade aqui não é sorte, não. A palavra oportunidade aqui, em pertencer a todos, está relacionada à chance, à oportunidade de realizações que todos nós temos. O Senhor deu esta oportunidade a todos e nós devemos, de acordo com a sua palavra, saber remir, administrar. Como o irmão aqui bem citou, nós temos no dia 24 horas e essas 24 horas precisam ser bem administradas. 8 horas para o nosso descanso, para o nosso sono, para descansarmos a nossa mente, para o repouso. E as demais horas para o nosso trabalho. E aí também
deve-se levar em consideração também a nossa vida espiritual, o nosso tempo de dedicação para a obra de Deus, para a meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que Isaías 55 e o versículo 6 se cumprem, né? Este é o tempo, né, de buscar ao Senhor, este é o tempo de achar ao Senhor. E a palavra de Deus, ela nos revela os propósitos e os planos de Deus. E aí nós temos que remir esse tempo, nós temos que valorizar esse tempo, nós temos que ter como prioridade as coisas concernentes espiritual para nós podermos agir de acordo com a palavra. Então o irmão aqui deixou bem claro alguns tópicos importantes, e aqui eu quero fazer aqui uma rápida, recapitular de forma bem rápida, quando ele fala da questão da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5, versículo 16, vede prudentemente como andais. E nós devemos entender que o tempo, ele é oferecido para todos de forma igual. Mas como você tem andado? Como você tem andado neste tempo? É de uma forma como requer a palavra de Deus, de sabedoria, ou está faltando sabedoria? Se está faltando, busque a sabedoria em Deus. Dele vem a nossa sabedoria. Porque não basta andarmos de qualquer jeito, temos que andarmos com sabedoria. Isso é prudência. E a recomendação bíblica é: vede prudentemente como andais. Já que nós estamos falando de tempo, devemos administrar o tempo com sabedoria, ou seja, andarmos com sabedoria. E no que se diz respeito à realização, todos nós temos um sonho, temos um desejo, temos um propósito, temos um ideal, temos um objetivo. E já que o tempo é oferecido de igual modo para todos, certamente nós devemos, para alcançar esses propósitos, esses ideais, devemos ter alvo. Qual o teu alvo de vida? Qual o teu projeto de vida? E como eu havia falado e repito, muitas pessoas neste tempo estão vivendo sem propósitos. Qual o teu propósito? Não tenho, não sei, não faço a mínima ideia. Isso não é para nós cristãos, não é? Nós devemos viver com propósitos. E um dos propósitos também está relacionado à nossa vida espiritual. E o nosso maior propósito é chegarmos ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aqui nesta terra, secularmente falando, temos propósito de alcançarmos realizações pessoais, sermos promovidos, alcançarmos bens materiais, faz parte. Então isso se chama alvo. Mas para que nós devemos alcançar esses alvos, o que é prioridade na minha e na tua vida? Prioridade está relacionado àquilo que é urgente, àquilo que é essencial, àquilo que de fato eu estou precisando. Tem muitas pessoas que estão colocando vários alvos, né? Buscando vários alvos, mas sem prioridades. E nós temos que atentar primeiramente à prioridade. O que é urgente para a minha vida? O que é urgente? O que é necessário agora, para hoje? E eu tenho certeza que de todas as urgências que nós temos, é de nós podermos estar com a nossa vida pautada pela palavra do Senhor nosso Deus. Então busque isso. O tempo é oportuno, o tempo é chegado e o tempo é agora de você administrar bem esse tempo e aprender de Deus. E buscar em Deus. E eu espero em Deus que um dos principais alvos que você tenha na sua vida é de servir ao Senhor como agrada a Ele. E por isso nós estamos aqui nesta manhã aprendendo da palavra de Deus. Qual o propósito? É para nós servirmos Ele da forma que agrada. A prioridade é nós aprendermos e colocarmos em prática para sermos como um homem prudente, que ouviu a palavra, que compreendeu a palavra, mas acima de tudo, de que praticou a palavra. Então estabeleça alvos e coloque nesses alvos as suas prioridades. Sabe por quê? Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece, quem te fortalece é Deus. Então se você tem um alvo, se você tem um propósito, siga em frente. Determinando tu algum negócio, se te afirme e a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Deus sabe do teu propósito, Deus sabe dos teus alvos e é dele
que virá a realização dos teus sonhos em nome de Jesus. Pois, afinal de contas, o homem sonha, mas quem realiza é Deus. Não esqueça disso. Então, você pode realizar. Você vai chegar aonde Deus quer que você venha chegar. Então, algum tópico importante aqui é de alguns exemplos práticos. A Bíblia Sagrada, irmão Marcelo, como ele aqui citou, está recheada de exemplos. Moisés, como ele falou aqui, que teve a incumbência aí de tirar o povo do Egito e levar e atravessar o deserto. Então Moisés tinha ali um alvo, era obedecer a palavra de Deus, tirando o povo da escravidão, né? Como prioridade, fazendo com que o povo não se esquecesse do Deus que havia tirado ele com o braço forte do Egito. E nós sabemos que Josué deu continuidade a este propósito, a este alvo, levando em consideração a prioridade que era sempre servir a Deus. Então a Bíblia está recheada de exemplos de inúmeros personagens que nós podemos nos pautar. E o que nós vemos hoje é uma geração que não tem referência. E ele aqui falou dos jovens, né? Muitos jovens hoje já não têm referência. Qual a tua referência? Não tem. E os que têm, na verdade, não são referência nenhuma, que estão de acordo com a palavra de Deus. Então, nossa referência sempre foi e é a palavra de Deus. São os homens e mulheres de Deus que muito contribuíram para o desenvolvimento do reino de Deus aqui nesta terra. E nós, como cristãos, temos essa responsabilidade de remir o tempo, de administrar o tempo com sabedoria, levando em consideração a nossa maior prioridade, que é de contribuir com a obra de Deus. Afinal de contas, nosso tempo aqui é passageiro, mas o tempo que aqui estivermos, devemos sim ter o alvo de levar a palavra de Deus, de aprender da palavra de Deus, de termos como prioridade em aprender de Deus para podermos servir melhor. Então, algum exemplo prático e prioridade na nossa vida é a nossa vida espiritual, é a nossa vida econômica, não é? É o nosso casamento. Sempre há 3 perguntas importantes, irmão Marcelo, que se faz para qualquer pessoa, né? Essas perguntas são importantíssimas porque cabe unicamente, exclusivamente à pessoa decidir, ninguém mais. E uma dessas perguntas é: o que eu quero ser na vida? O que eu quero ser? Né? O que você quer ser na vida? Né? São perguntas que ninguém pode responder por você, a não ser você mesmo. O que você quer ser? Né? Uma segunda pergunta é: com quem você vai se casar? Quem você escolheu para viver ali do seu lado até que você possa ter um encontro com o Senhor, até que Ele te chame para Ele, até que você venha partir dessa vida? Quem você vai escolher para ser ali a sua companheira ou seu companheiro ao longo da sua vida aqui nessa terra? E a terceira pergunta, e a mais importante, que essa resposta é sua: aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai, para onde vai a tua alma depois desta vida, uma vez que essa vida ela é passageira e está passando? E essas perguntas são importantes, que só cabem a você mesmo responder. Então coloque isso como prioridade a tua vida espiritual. Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser prioridade na minha e na sua vida. E nós temos que ter como objetivo de vida é servirmos ao Senhor da forma que lhe agrada, não de qualquer jeito, não relaxadamente, mas como convém, pautado na palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? E a vida econômica está relacionada às nossas finanças, aos nossos ideais, aos nossos objetivos particulares, seculares. De repente é a compra da casa própria, é o carro novo, é a TV de plasma, como o irmão Marcelo aqui citou. São coisas relacionadas ao secular que também é de suma importância para a nossa vida, uma vez de que ainda nós vivemos neste mundo, e este mundo ainda está pautado neste sentido. E o casamento e noivado também é de suma importância. Então são exemplos práticos, né, que nós devemos atentar como prioridade na nossa vida. Tudo isso são prioridade. Vida espiritual, vida econômica, o nosso casamento, tudo isso é prioridade para a nossa vida. Mas devemos administrar tudo isso com sabedoria,
porque isso também requer tempo, isso também está relacionado ao tempo e devemos administrar com sabedoria. E uma outra questão aqui que o irmão abordou, e foi muito relevante, foi a questão do planejamento, a prioridade, né? Uma vez que nós já selecionamos os nossos alvos e as nossas prioridades, o que fazer? É planejar como você vai executar, né? Você tem uma obra, essa obra saiu da tua mente, foi colocada em um papel, né? Você trouxe para o papel o teu plano, o teu propósito, esse é o teu alvo, mas como é que você vai executar? Como você vai planejar para que isso de fato saia do papel? Então isso também deve ser levado em consideração. Depois do alvo, depois da nossa prioridade, você estabeleceu um alvo. O que é prioridade para esse momento, para a tua vida? Sim, é isso? Como você vai executar? Isso se chama de planejamento. E isso nós temos que atentar para isso, para alcançarmos o nosso alvo, tá bom? E para concluirmos, não vai valer nada se nós tivermos alvo, prioridade, planejamento, se nós não entrarmos em ação. Tudo isso só vai trazer um certo resultado para mim e para a tua vida se nós agirmos. Por isso a palavra de Deus nos diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Ou seja, haja, entre em ação. Tem muitas pessoas que têm um alvo, que já colocou alguma coisa como prioridade, que já planejou, mas não agiu. Se não agiu, não tem resultado. E nós temos que entender que o tempo está disponível para todos. Como diz, o tempo e a oportunidade é para todos. Agora, poucos vão ter resultado. Porque depois do alvo, depois da prioridade, do planejamento, tem que entrar em ação. E nós temos de ter isso como prioridade na nossa vida. Entrar em ação, tenha um viver produtivo e com o tempo bem planejado. Porque como diz em Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas. Há tempo para viver, para nascer, para viver e até para morrer, né? Mas neste período entre o nascer e o morrer, que é chamado de viver, há tempo para muitas outras coisas que nós podemos ter grandes resultados se nós agirmos. Se não agirmos, iremos nascer, viver e morrer e resultado nenhum aparecerá na nossa trajetória, porque não colocamos em ação. Então a fé deve ser colocada em ação. Isso seja operante, né? E se nós temos Deus ao nosso lado, meu amigo, minha amiga, isso é algo fundamental, porque tudo que nós planejamos, tudo que nós colocamos como prioridade, certamente é só uma questão de tempo, será realizado em nosso tempo, em nossa vida, do nome de Jesus. Então, para concluirmos aqui, sejamos criativos e operante. E a conclusão diz assim: diz o antigo cântico, correm os dias e as horas passam. Não se pode passar a vida em brancas nuvens, numa atitude de comodismo ou de braços cruzados. Somos mordomos no sentido de administradores do tempo e de tudo o que é colocado em nossas mãos. E isso é fato. Nós somos mordomos. Estamos administrando aquilo que não é nosso. Eu estou falando isso levando em consideração as coisas concernentes à obra de Deus, ao nosso espiritual. Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando Ele subiu ao céu, Ele deu uma grande responsabilidade para a sua igreja, que era dar continuidade ao seu legado. E isso nós temos essa responsabilidade de administrarmos com excelência. Então, a lição de Lucas 16, versículo 2 diz que é isso que eu te dar conta da tua mordomia, ou seja, da tua administração. Um dia nós iremos prestar conta, não é? E como é que está a nossa mordomia? Como é que está a nossa administração diante de Deus? A nossa vida, né? Como é que está diante do Senhor? Será que de fato nós estamos administrando o tempo que Ele nos deu da forma que Lhe agrada? Um dia Ele vai querer que nós venhamos prestar conta. E aí? Então pense nisso,
coloque em prática e tenha sabedoria para administrar o tempo daqui por diante, porque um dia você prestará conta, sem sombra de dúvida. Somos desafiados a ter um viver produtivo, administrando o tempo que nos é dado da melhor maneira possível. Não basta só viver de qualquer jeito. Temos que viver como fala na palavra de Deus, e isso é viver com qualidade de vida. Quando se vive de acordo com a palavra de Deus, se vive com qualidade de vida, tá bom? E aí eu quero dizer para você que nós devemos viver da melhor forma possível. Então, queridos irmãos, ouvintes, você que está aí nos acompanhando, esperamos que de uma certa forma você tenha aprendido algo, e eu tenho certeza de que sim, você aprendeu de que o tempo deve ser remido, administrado, não de qualquer jeito, mas com sabedoria, e entendendo de que depois de termos alvo e acertarmos as prioridades e de planejarmos, devemos executarmos, devemos colocar em ação, porque nós temos a nosso favor, em nosso lado, aquele que nos diz: posso todas as coisas naquele que nos fortalece, e é o Senhor, que nunca perdeu uma batalha e nem sequer empatou, tá bom? E nós em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos, somos vencedores, mais do que vencedores. Então fique essa palavra para você, porque muitos neste momento estão se questionando, se perguntando: eu não conquistei isso, eu não alcancei isso, eu tinha tantos projetos, alvos e não consegui. Não colocou em ação. E se você não colocar em ação, você vai ver outras pessoas seguir à frente. Você vai ficar aí estagnado, parado. E não é isso que Deus quer para a sua vida, porque o tempo vai passar, meu queridão. Tá bom? A sua vida, ela tem o começo, o meio e fim. Mas e o legado? Né? Porque o tempo é dado de forma igual para todos. Então a diferença de alguns conseguir e outros não está na ação. Está no alvo, na prioridade, no planejamento, mas sem sombra de dúvida, como resultado, na ação. Então haja daqui por diante, porque o tempo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu tenho certeza que o desejo de Deus é que você possa ter uma vida plena, uma vida cheia de realizações. E a minha oração é para que daqui por diante você possa administrar cada minuto, cada segundo, cada tempo, cada oportunidade, estabelecendo alvos, acertando as prioridades. Porque tem gente que tem muito alvo, mas não soube ainda selecionar o que é prioridade, o que é essencial, o que é que eu preciso de fato para esse momento, o que está me disponível aqui agora. Então, fazendo isso, planeje como você vai executar, o que tem disponível para você executar. E entre em ação. E certamente Deus, que trabalha a nosso favor, vai fazer com que isso se realize para a glória e louvor dele. Isso vale tanto para a nossa vida secular como para a nossa vida espiritual. O que você quer ser diante de Deus? Né? O que você planeja ser como um homem e mulher de Deus? Qual é a tua referência? Né? A gente vê muitas pessoas dizendo: minha referência é aquele ator, é aquela atriz, é aquele jogador, é aquele fulano, beltrano. Mas, biblicamente falando, qual a tua referência, né? Em quem você se está colocando como espelho, né? Nós sabemos que Jesus é o nosso modelo ideal e a ele devemos seguir, né? Então estabeleça esse propósito, e o tempo que é dado de forma igual a todos, para mim, para você, para todos, certamente, se nós entrarmos em ação, nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Então Deus abençoe a sua vida. Eu espero que de uma forma você tenha aprendido. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso irmão Marcelo. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe a todos. Né? Que nos trouxe aí essa rica lição na manhã deste domingo. Queremos louvar a Deus também pela vida da Andresa, que vai estar louvando ao Senhor com mais um hino. Em nome de Jesus. Queremos louvar a Deus aqui também pela vida da nossa irmã Fernanda, está aqui também acompanhando, em nome de Jesus. Vamos, antes de nós orarmos encerrando, tá bom? E já convidando para no próximo domingo estarmos aqui a postos novamente. Nós vamos falar de um assunto também muito importante, principalmente para esse tempo, que devemos estar prontos para comunicar o Evangelho. Sim, em todo tempo, em toda circunstância. Então vamos louvar a Deus com o hino. A Andresa vai cantar aqui, logo em seguida eu estarei orando,
estarei declarando bênçãos de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar um hino, né, ao Senhor Jesus, que diz assim: Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Glória a Deus, maravilha. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo o que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Glória a Deus. Deus é quem vela pelo seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele está atento a tudo o que está acontecendo. Eu quero, nesta oportunidade, louvar a Deus pelo cuidado do Senhor para com a sua igreja, para com o seu povo. A igreja mesmo vivendo neste tempo, limitada a algumas questões, mas nunca deixou de avançar. A igreja continua avançando, a igreja continua crescendo, porque a igreja do Senhor, ela é vitoriosa. E essa vitória que nos garante é o próprio Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida, desejando a todos um excelente domingo, que este domingo seja um domingo de comunhão, que esta semana que se inicia seja uma semana de paz e de prosperidade, uma semana de resultados positivos, e tudo aquilo que está ocasionando tremores, medo, desespero na nossa população, caia por terra no nome santo de Jesus. Nós declaramos um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de saúde sobre a nossa nação, que é a nação brasileira. A igreja está orando constantemente e nós cremos que o Senhor
está atento às nossas orações e responderá no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Estamos finalizando nesta manhã a nossa aula, aguardando a todos para o próximo domingo, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. E lembre-se que o teu pensamento esteja voltado para as coisas espirituais. A recomendação do apóstolo Paulo é nós pensarmos em tudo que é bom, que é amável, que é agradável, em tudo que nos traga algo positivo. Nisto nós devemos pensar, que o nosso pensamento esteja voltado para a palavra de Deus, para as coisas espirituais, e sobretudo naquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Deus abençoe, shalom na rema, paz seja convosco e até o próximo domingo, querendo Deus, em nome de Jesus, na nossa Escola Bíblica Dominical. Shalom, shalom.